Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Bom, o papo agora vai ser aquele incidente, né? Aquele atentado, aquele terrorismo, aquele crime que fizeram com a delegação do Fortaleza após o jogo contra o Sport pela Copa do Nordeste. Bom, tem que se separar as coisas e tem que tentar entender algumas atitudes. Tá? O Sport foi punido, o Clube Sport foi punido preventivamente até que seja julgado o caso, né? Então o clube não vai poder jogar com torcida por campeonatos aí da CBF. Acredito que quase todos, né? Acho que com exceção, de repente, aí do Campeonato Pernambucano, mas a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, sem torcida. Justo, não é justo? Algumas pontuações, algumas situações que a gente vai comentar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Sport, do Fortaleza, meu amigo torcedor nordestino, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro e do canalzinho com uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre esse atentado, essa tentativa de homicídio que foi praticado, pelo que todos estão falando, né, por torcedores, se eu não estiver enganado, de uma torcida organizada do esporte. Bom, e eu disse o seguinte, se for uma torcida organizada do esporte que tenha privilégios, que tenha entrada dentro do clube, tenha convívio com a diretoria, para mim tem que ser o esporte punido. Foi isso que eu disse. E não retiro o que eu disse. Porque se a diretoria dá brecha, dá apoio a uma torcida que, pelo que eu li, não é a primeira vez que comete esses atos. Já aconteceram outras vezes. E a diretoria continua dando apoio a essa torcida organizada, o clube tem que ser punido sim. Isso se a diretoria dá apoio a essa torcida organizada que já cometeu atos criminosos em outras situações. Então, não mudo o meu ponto de vista. Vou repetir para deixar bem claro. Se essa torcida organizada que cometeu esse ato criminoso, esse terrorismo, essa tentativa de homicídio, tem brecha na diretoria, a diretoria abre as portas para essa torcida organizada, a diretoria é conivente também. Então o clube tem que ser punido. Ponto. Agora, se o esporte, o clube esporte, não dá essa entrada, não dá essa brecha, não dá nenhum benefício essa torcida, não tem o menor vínculo o clube com essa torcida, aí você tem que avaliar um pouquinho mais. Porque não é por ser uma torcida organizada do clube que tem alguma coisa a ver com o clube.
só torce para aquele clube, mas de repente não tem benefício nenhum. Aí não tem benefício nenhum. Aí você tem que avaliar de uma forma diferente. Porque aí o clube não dá brecha para essa torcida, não reconhece essa torcida. Para o clube, essa torcida era melhor nem existir. Se for assim, eu acho que tem que sim avaliar melhor essa situação. Então, são 2 pontos. Bom, aí vamos lá. Foi dentro do estádio? Não, não foi dentro do estádio. Foi fora do estádio. Então, já é o primeiro ponto que a gente chama de atenuante para o esporte. Segundo ponto. Bom, foi em torno do estádio? Foi em torno do estádio? Não, não foi no entorno do estádio. Tá? E por que eu estou falando em torno do estádio? Porque vamos lá, eu vou pegar específico aqui no Rio de Janeiro. Como é que aqui no Rio de Janeiro às vezes acontece? Aqui no Rio de Janeiro a polícia militar faz escolta dos ônibus dos times que vão jogar aqui. Supomos que vem o próprio esporte venha jogar aqui no Rio. Geralmente, se tem uma escolta, o ônibus, um exemplo, né? É um jogo muito decisivo, é um jogo muito complicado, né? Que pode gerar tumulto. Então se faz uma escolta do ônibus. E muitas das vezes se faz escolta da torcida. Exemplo, quando a torcida vem de São Paulo para cá, a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, a polícia militar vai para a Dutra e vem escoltando esses torcedores do time arquirrival até o estádio. E na hora de sair, o que se faz? Sai a torcida da casa e depois sai a torcida adversária. Tá? Então tem toda essa situação. Bom, outro ponto. Quando a gente fala em torno, especificamente aqui do Maracanã, e aqui não é defesa de nada, tá? É simplesmente um fato para a gente analisar em relação ao esporte. Esse entorno não tem uma quilometragem muito definida. Aqui no Rio, por exemplo, se for fazer uma escolta, o exemplo que o time adversário acabou o jogo, ganhando ou perdendo o que for, tem uma escolta do ônibus da delegação até o hotel onde ele está, ou até o aeroporto. Se ele for direto para o aeroporto, tem uma escolta do Maracanã até o aeroporto, que não é uma distância muito grande aqui no Rio de Janeiro. Não é uma distância muito grande. Do Maracanã para o aeroporto, aqui tem 2, o Internacional 1, que é na ilha, e outro é no centro da cidade, ali próximo ao aterro. O mais longe um pouco é o da ilha. Mas, sinceramente, eu não sei quantos quilômetros tem do Maracanã até a ilha. Mas também não é muita coisa, tá? Não é muita coisa. Mas tem essa escolta, tá? Tem essa escolta, que leva o ônibus até lá e leva o ônibus só um dos 2 aeroportos. Só que isso é feito pela polícia militar, tá? Isso é feito pela polícia militar, tá? Não é o clube que faz, a não ser que mudou, mas nunca foi, tá? Aqui no Rio de Janeiro tem os batedores, que acredito que tenha também em Recife. Tem uma companhia específica para jogos de futebol, para eventos, tá? Então tem essa situação. E por que eu estou explicando isso? Primeiro que não foi um entorno da onde foi o jogo em Pernambuco, não foi o entorno. Bom, o entorno, a segurança é do Estado, não é do clube. Então, o que acontece ali fora é por parte da segurança pública. E aí eu não sei em Recife como é que funciona.
se essa segurança do estádio, do jogo do lado de fora, tem uma quilometragem. Porque o ônibus foi atacado a 7, 8 quilômetros da onde foi o jogo. 7, 8 quilômetros é uma distância considerável, tá? Porém, deveria, na minha opinião, deveria ter uma escolta até lá. Não sei se teve a escolta ou não. Pelo que se estão dizendo, foi armado. Já estava tudo programado, sabendo onde é que o ônibus ia passar. Já estava tudo esquematizado por esses vagabundos, por esses terroristas, por esses criminosos. Já estava tudo esquematizado. E pelo que parece, se estava tudo esquematizado, eles sabiam que não teria uma escolta. Ou não teria gente suficiente para fazer defesa do Fortaleza. Mas quem é que faz essa escolta? É o Sport ou é a segurança pública? Bom, pelo que eu imagino, seja a segurança pública. Não é o Sport que tem que escoltar os dirigentes do Fortaleza. Tem que ser a segurança pública, correto? Então, na minha opinião, essa situação do ônibus ter sido atacado a 7 quilômetros do estádio, e se a torcida organizada que fez isso, que não é a primeira vez, tiver brecha com a diretoria, o Sport tem que ser punido. Agora, se essa torcida organizada não dá brecha para essa torcida, não reconhece, não dá ingresso de graça e tantas outras situações, não tem envolvimento político. Se não tiver nada disso, para mim o Sport não tinha que ser punido. Então esse é o primeiro ponto. Reconhecer a torcida e não reconhecer. Se a dirigente reconhece e apoia essa torcida, está sempre junto lá, até em coisas políticas, o clube tem que ser punido. Se não reconhece essa torcida como nada. Ela torce o meu time, mas eu não reconheço como nada, não dou moral nenhuma. Aí não tem que ser punido. Esse é a minha opinião. Aí vamos lá para um outro ponto. Aqui no Brasil, todo mundo fala que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, correto? Porra, se você pune o esporte, o clube esporte, antes do julgamento, você não está sendo considerado inocente. Você já está sendo punido. Ou seja, quem vai te julgar já te dá uma punição antes de estudar o caso. Ué, e a premissa aqui? Todos são inocentes antes que se prove o contrário. Ainda vai se colocar provas, ainda vai se colocar um montão de coisa. O esporte já é punido, então pra que julgamento? Não precisa ter o julgamento, porque já foi punido. Correto? Já foi punido, pô. Já foi punido com os portões fechados. Então essa premissa que aqui no Brasil é mentirosa. Esse papo de todos são inocentes, antes se prove o contrário. Mentira. Isso vale para algumas pessoas. Para algumas pessoas isso vale. Né? Para algumas pessoas isso vale. Principalmente político. Vale. Por restante, irmão, dificilmente vale. Magalhães, mas vale para alguns clubes. Bom, concordo. Pode valer para alguns clubes. Mas aí você tem que avalizar. Você tem que entender. Vamos lá. Eu vi um canal dizendo que aconteceu uma situação parecida aqui no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro, aonde o Flamengo não foi punido porque o STJD entendeu que a segurança ao entorno do Maracanã era da PM. Bom, nesse caso ele está certo. A segurança em torno do Maracanã não é do Flamengo, não é do Fluminense, não é do Botafogo, não é de ninguém. É da segurança pública. Então, se teve um problema do lado de fora, é da segurança pública. Correto? É da segurança pública. Agora, se foi um atentado, como eu falei, de uma torcida organizada do Flamengo,
que tem entrada dentro do clube, o Flamengo deveria ser punido também. Minha opinião. Tá? E no caso do Atlético Mineiro, parece que tacaram uma pedra, pá, coisa e tal, em torno ali do Maracanã, na saída. Se foi torcida organizada do Flamengo, que tem entrada no Flamengo, deveria o Flamengo ser punido também. Porém, eu sei que é muito difícil você se responsabilizar por essas pessoas. Apesar de eu achar que se foi torcida organizada do esporte, que tem entrada dentro do esporte, que o esporte deveria ser punido, porém, tem que ser julgado primeiro. Tem que ser julgado primeiro. Você não pode punir antes de julgar, pô. Tem que se saber quem foi. Porque se o cara botou uma camisa da torcida organizada e fez isso de propósito. De propósito fez isso. Mas o cara não é da torcida organizada. Você imagina. Se o cara botou a camisa da torcida organizada e não é. Então você tem que julgar. Então, voltando aqui pro caso do Rio, aí não puniram o Flamengo, entenderam que o problema era da segurança pública. E tá certo, não tá errado. O problema, a princípio, não é do esporte, é da segurança pública. O problema não é do esporte, é da segurança pública. Então, se a princípio o problema é da segurança pública, como é que você vai punir o clube? Quando você pune o clube preventivamente, preliminarmente, você já está dizendo que ele é culpado, pô. Ele já entra ferrado na sua defesa. Aí chega na defesa. Os advogados conseguem provar que o clube não tem nada a ver e a punição. E o dinheiro que o esporte perdeu. E a parte da torcida do apoio que o esporte perdeu. Quem é que paga? Não vai ser o STJD. E aí? Aí fica no prejuízo? Então, cara, sou contra a punição preliminar ao esporte, antes do julgamento. Contra. Porque, a princípio, o STJD tem que aplicar a mesma coisa que fez aqui no Rio em relação ao Flamengo. Bom, a princípio, do lado de fora, é segurança pública. Então, parceiro. Ah, Magalhães, mas essa torcida já fez isso diversas vezes. Mas não foi no estádio, foi do lado de fora. Se é do lado de fora, a não ser que tenha alguma lei, algum decreto, alguma situação que diga que independente de onde for, se for torcida organizada, o clube é punido. A não ser que tenha isso. Que antes não tinha e agora tem. Que também não acho muito justo. Mas, se tiver, beleza. Mas aí não pode ser para um e não para outro. Tá? Para me terminar aqui, e depois eu vou fazer a minha conclusão, eu estou achando estranho a atitude de alguns torcedores do Nordeste. Achando estranho. Eu vejo torcedores do Nordeste reclamarem a todos os pulmões das covardias que acontecem com o futebol nordestino e com os times nordestinos. Ah, roubaram o time nordestino tal porque jogou contra um time do eixo. Não deram o pênalti a favor do time do eixo porque se fosse o time do Nordeste... Ou seja, tem sempre aquela situação que os nordestinos dizem da mídia a favor do Sudeste. A mídia contra o Nordeste. Tudo contra o Nordeste, tudo a favor do eixo. Não tem isso? A gente sabe que muitas das coisas é verdade. Outras são chororô, mas muitas são verdade. Agora, uma situação entre clubes nordestinos e torcedores nordestinos estarem criticando e zoando a punição do esporte, canais que cobrem times do Nordeste, zoando, menosprezando, sacaneando a punição que o esporte está tendo antes de ser julgado. Amigo torcedor de qualquer time nordestino, o que aconteceu com Fortaleza pode acontecer com qualquer um, inclusive
com o Fortaleza. Torcedores do Fortaleza podem fazer isso, quer dizer, isso não é torcedor. Mas pessoas com a camisa do Fortaleza dizendo que são torcedores do Fortaleza, pode fazer isso com qualquer um. E aí eu vejo canais do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, não sei de quem, zoando, rindo da situação que o Clube Sport está passando. Ué, vocês não reclamam que muitas das vezes são desprestigiados, são desvalorizados, são colocados para baixo em relação ao eixo? Todo jogo fala isso. Todo jogo o nordestino fala isso. E tem a sua razão. E agora que é uma situação no Nordeste, você está dizendo que o esporte está tentando se valer que é nordestino para se vitimizar? Porra, difícil de entender, irmão. Difícil de entender o nordestino. Difícil. Quando é entre os nordestinos vale tudo, mas quando vem alguém de fora, aí o nordestino é a vítima e o outro é o vilão. E agora que são times nordestinos, clubes nordestinos, torcidas nordestinas, esqueceram isso? É para pensar, porque isso pode acontecer com qualquer um. Então, a minha conclusão: injusta a punição preventiva ao clube. Injusta. A premissa de que todos são inocentes antes de se provar o contrário não está acontecendo. Na verdade, no Brasil não acontece. Tá? Não acontece. Tá na lei, mas não acontece. É mentira. 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 Ainda mais agora com a internet, todo mundo é julgado. Todo mundo é julgado. Então, esse é o primeiro ponto. Acho injusto a punição ao esporte preventivamente. Segundo, entorno não pode ser responsabilidade do clube. Terceiro, essa é a minha opinião. Se for torcida organizada do esporte, com entrada dentro do esporte, com apoio do clube, o esporte tem que ser punido. Agora, se essa torcida organizada, que tem um bando de criminosos, um bando de assassinos no meio, e o clube não dá nenhuma brecha, aí o esporte não tem que ser punido. Mas, a princípio, a punição preliminar é injusta, porque não foi dentro do estádio, foi fora do estádio e a 7 quilômetros. Então, irmão, na minha opinião, covardia o que fizeram com o clube, punindo preliminarmente. E a outra situação, você nordestino, que está zoando a punição do esporte, do Clube Esporte, repense. É de nordestino para nordestino. Não é? Vocês não estão falando, não estão rindo de um clube aqui do Sudeste que vocês tanto criticam. Não estão falando de um time do Sul. Mas principalmente aqui do Sudeste, que o nordestino critica muito. Não é de um time aqui do Sudeste. Não é um time aqui do eixo. Não é. É um clube daí, da sua região, do Nordeste. Ué, o que mudou? É para pensar. Para depois, na hora que reclamarem, fomos roubados, jogamos no Rio de Janeiro e fomos roubados porque somos nordestinos, fomos roubados lá em Minas porque somos nordestinos. Não esqueça dessa situação aí, de Esporte e Fortaleza, que tem muita gente zoando e muita gente dizendo que o Esporte está se fazendo de vítima por ser nordestino. Muitos nordestinos falando isso. Porra, depois vai falar o quê? Pense. Um abraço, até mais, fui.